Em um mundo onde o luxo e as convenções ditam as regras, Patrícia, a filha de um poderoso milionário, busca sua independência em São Paulo. Um acidente inesperado, um incêndio devastador, cruza seu caminho com o de Davi, um bombeiro corajoso que se torna seu herói. Mas o que acontece quando a gratidão se transforma em algo mais profundo e o amor desafia as barreiras sociais impostas por um pai rígido? Descubra como o fogo que destruiu um lar acendeu uma paixão capaz de transcender todas as diferenças. Prepare-se para uma história onde a coragem e o coração são os verdadeiros tesouros. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A suave brisa da manhã de São Paulo dançava pelas cortinas de seda do novo apartamento de Patrícia. Aos 20 anos, a filha única do magnata Carlos Montenegro havia tomado uma decisão que ecoou como um trovão suave nos corredores da imponente mansão familiar. Moraria sozinha. Não por rebeldia, mas por um anseio profundo de experimentar a vida em sua essência, desvencilhada das redomas de ouro que sempre a cercaram. Cursando o 3º ano de Direito, Patrícia era a personificação da juventude e da beleza, com longos cabelos castanhos que emolduravam um rosto de traços delicados e olhos cor-de-mel curiosos sobre o mundo. Embora financeiramente amparada pelo pai, que não hesitara em adquirir um apartamento moderno e bem localizado para a filha, Patrícia carregava consigo uma chama interior de independência. Acostumada a ter suas necessidades prontamente atendidas, desde os estudos na renomada universidade até os mais singelos caprichos, ela sentia que algo essencial lhe escapava. A rotina despretensiosa, os pequenos desafios do dia a dia, a liberdade de construir sua própria história, sem a sombra constante da fortuna paterna. Naquela manhã específica, a rotina de Patrícia seguia seu curso habitual. Após um café da manhã rápido, preparado por suas próprias mãos pela primeira vez em muito tempo, ela se apressou para a faculdade. As aulas de direito penal a absorveram por completo, com seus debates acalorados e a complexidade das leis. A mente brilhante de Patrícia absorvia o conhecimento com avidez, sonhando em um dia usar suas habilidades para causas nobres, um desejo que contrastava com o pragmatismo implacável do pai nos negócios. A tarde se arrastou entre livros e anotações, discussões com colegas e a ansiedade pelo retorno ao seu pequeno universo particular. Ao chegar em casa, exausta após um dia intenso de estudos, Patrícia mal notou o leve odor de gás que pairava no ar. Preparou um lanche rápido, absorta em seus pensamentos sobre um caso complexo discutido em sala de aula. Distraidamente, acendeu o forno para aquecer algo, completamente alheia ao fato de que uma das bocas do fogão havia sido deixada acidentalmente aberta. O cansaço a venceu rapidamente e ela se jogou no sofá, planejando revisar o conteúdo do dia antes de dormir. Em poucos minutos, um clarão avermelhado começou a dançar pelas frestas da porta da cozinha, acompanhado por uma fumaça densa e um estalar crescente. O fogo insidioso ganhava força, alimentado pelo gás e pelos materiais inflamáveis da cozinha. O cheiro forte de queimado invadiu a sala, despertando Patrícia em sobressalto. Ao perceber as chamas que já lambiam o batente da porta, o pânico a paralisou por alguns segundos. A fumaça picava seus olhos e dificultava a respiração. Em meio à confusão e ao medo, um único pensamento ecoou em sua mente. Precisava sair dali. O pânico gélido que antes paralisava Patrícia deu lugar a um instinto de sobrevivência primordial. A fumaça, cada vez mais densa e sufocante, tornava a respiração um esforço excruciante e o calor da cozinha invadia a sala, crepitando com uma ferocidade assustadora. Tosse após tosse, ela tateou desesperadamente, seus olhos ardendo e marejados, buscando uma saída. O som do fogo consumindo os móveis e eletrodomésticos era um rugido aterrador que parecia engoli-la. Ela tropeçou em um tapete, caindo de joelhos, sentindo o piso vibrar sob o avanço implacável das chamas. A escuridão era quase total,
quebrada apenas pelos reflexos alaranjados e dançantes que se tornavam aterradoras silhuetas. Do lado de fora, a cena era de caos controlado. Vizinhos, alertados pelos alarmes de incêndio e pelo cheiro forte de fumaça, ligaram para o serviço de emergência e, em questão de minutos, o burburinho de sirenes cortou a calma da noite paulistana. Caminhões do Corpo de Bombeiros, vermelhos e imponentes, se posicionaram rapidamente em frente ao edifício. Um aglomerado de curiosos e moradores já se formava, com olhares apreensivos voltados para a janela do apartamento de Patrícia, de onde colunas de fumaça escura já se projetavam, alertando para a gravidade da situação. A notícia do incêndio alcançou Carlos Montenegro como um raio em céu azul. O celular, que ele raramente tirava os olhos, vibrou com a ligação urgente do síndico. "Seu apartamento, Sr. Montenegro, pegando fogo! Parece que sua filha está lá!" A voz do síndico era distorcida pelo desespero. Carlos sentiu o sangue gelar nas veias. Sua Patrícia, à luz de seus olhos, em perigo? Nada importava mais. Num impulso cego de pânico e amor paterno, ele ordenou que seu motorista o levasse em tempo recorde até o local, rasgando o trânsito da cidade como se não houvesse barreiras. Sua mente estava um turbilhão de imagens. A filha estudiosa, a menina alegre, a mulher independente que ele, a seu modo, tanto admirava e tentava proteger. No epicentro da ação, Davi, com seus 30 e poucos anos, era um bombeiro experiente e dedicado. Seu porte atlético e seu olhar focado transpareciam a disciplina e a coragem forjadas em anos de combate a desastres. Ao chegar e avaliar a proporção do incêndio, que já consumia grande parte do apartamento, ele soube que cada segundo contava. Havia informações de que alguém poderia estar lá dentro. Sem hesitar, e apesar dos avisos de seus companheiros sobre o perigo iminente, Davi vestiu seu equipamento de proteção e, com a determinação de um leão, adentrou o inferno particular do apartamento de Patrícia. A fumaça era tão densa que quase cegava, o calor era sufocante, e o estalar da madeira e do gesso era ensurdecedor. Ele chamava por qualquer sinal de vida, movendo-se com cautela, mas com urgência. Foi então que, em meio ao caos e à escuridão, Davi vislumbrou uma silhueta frágil encolhida perto da janela, tossindo desesperadamente. Era Patrícia, quase inconsciente, a pele pálida e os olhos marejados. Com uma força que brotava da adrenalina e do dever, Davi a alcançou envolvendo-a com um braço firme. "Vamos, você precisa sair daqui", disse ele, sua voz rouca pela fumaça. Arrastando-a, protegendo-a das chamas que se intensificavam a cada segundo, ele abriu caminho de volta pela trilha de destruição. O caminho parecia interminável, mas a visão da saída, mesmo que turva pela fumaça, impulsionava-o. Ao sair para o ar livre, a equipe de paramédicos e bombeiros o aguardava, aliviados. Davi entregou Patrícia, ainda desorientada, aos cuidados deles. Poucos momentos depois, Carlos Montenegro chegou ao local, seu rosto contorcido pela angústia. Ao ver sua filha ser retirada em segurança, viva, mesmo que frágil e coberta de fuligem, um suspiro profundo de alívio escapou de seu peito. Patrícia estava salva, e por enquanto, isso era tudo o que importava. Os dias que se seguiram ao incêndio foram um borrão para Patrícia. A fumaça ainda parecia impregnar seus pulmões, e a imagem das chamas lambendo as paredes de seu primeiro lar independente assombrava seus sonhos. Ela passou algumas horas em observação no hospital, mais por precaução contra a inalação de fumaça do que por ferimentos graves, que milagrosamente não sofreu. Carlos Montenegro, seu pai, permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, seu rosto uma máscara de preocupação e alívio. A experiência do quase fatal incêndio, por um breve momento, quebrou a fachada de homem de negócios implacável, revelando um pai aterrorizado pela possibilidade de perder sua única filha. Ele insistia em mimos e cuidados excessivos, agindo como se ela ainda fosse uma criança frágil, o que, embora compreensível, começava a sufocá-la. Assim que recebeu alta, Patrícia não retornou ao apartamento carbonizado. Carlos já havia providenciado um luxuoso quarto em um dos hotéis mais exclusivos de São Paulo, e, em seguida, um novo apartamento
tão ou mais sofisticado que o anterior, decorado com pressa para apagar as memórias ruins. No entanto, nenhum luxo era capaz de apagar as marcas do evento em sua mente. O apartamento destruído, embora apenas uma estrutura material, representava o primeiro passo em sua jornada de autonomia, e sua perda doía de uma forma inexplicável. Carlos, por sua vez, estava mais protetor do que nunca, relembrando-a sutilmente sobre os perigos da vida lá fora e reforçando sua visão de que a segurança e o conforto vinham da estabilidade financeira, algo que, em sua lógica distorcida, apenas pessoas do mesmo nível poderiam oferecer. Enquanto seu corpo se recuperava e as escoriações físicas cicatrizavam, a mente de Patrícia girava incessantemente em torno daquela noite fatídica. As lembranças eram fragmentadas. A escuridão, o calor sufocante, o desespero e então a súbita aparição de uma figura forte e protetora que a puxou para fora do inferno. Ela mal havia visto seu rosto, apenas a silhueta em meio à fumaça e a voz grave e determinada que a impulsionava. Um bombeiro, um herói. Quem era ele? A gratidão, inicialmente uma onda avassaladora, transformou-se em uma curiosidade profunda, quase uma necessidade. Ela precisava saber quem era o homem que arriscara a própria vida para salvá-la. A ideia de que sua vida fora salva por um desconhecido, que não devia nada a ela e que agiu puramente por dever e coragem, acendeu algo novo em seu peito. Era algo que transcendia sua bolha de privilégios. Patrícia começou a indagar discretamente. Perguntou às enfermeiras no hospital que, em geral, tinham informações muito superficiais. Tentou abordar seu pai, mas Carlos, ainda abalado e querendo proteger a filha de qualquer contato desnecessário, desconversou, minimizando o ato do bombeiro como apenas o trabalho dele. Aquilo a frustrou. Ela não queria apenas uma nota de agradecimento ou um reconhecimento formal. Ela queria olhar nos olhos do homem, agradecer-lhe pessoalmente, entender o que o movia. A imagem embaçada de Davi começou a se tornar nítida em sua mente. Um rosto forte e sério, mas com algo caloroso em seu olhar, mesmo em meio à fumaça. A cada dia que passava, a determinação de Patrícia em encontrar seu Salvador crescia. Ela sabia que, para seu pai, qualquer pessoa fora de seu círculo social seria vista com desdém ou, na melhor das hipóteses, com uma condescendência educada. Mas para Patrícia, aquele homem representava algo genuíno e poderoso. Era a coragem sem cálculo, a humanidade em sua forma mais pura. Ela se sentia compelida a fechar aquele ciclo, a entregar sua gratidão de forma sincera e direta. Sabia que teria de fazê-lo por conta própria, sem a ajuda e talvez contra a vontade de seu pai. Com essa nova missão em mente, ela começou a planejar seus próximos passos, buscando uma maneira de chegar até o corpo de bombeiros e descobrir o nome daquele que a tirou das chamas. Movida por uma obstinação que surpreenderia até mesmo seu pai, Patrícia dedicou os dias seguintes a uma investigação discreta, mas eficaz. Usando seus contatos universitários e a influência sutil que, mesmo sem querer, exercia, ela começou a mapear o dia do incêndio. Não demorou para descobrir qual batalhão do Corpo de Bombeiros havia atendido à ocorrência e, com um pouco mais de persistência e a ajuda de um amigo influente na área de segurança, conseguiu o nome do bombeiro que liderou o resgate em seu andar. Davi. O nome ecoou em sua mente forte e simples, quase um contraste com a grandiosidade de seu ato. Armada com a informação, Patrícia decidiu que a abordagem mais direta seria a melhor. Após algumas tentativas de ligação para o quartel, onde a burocracia era uma barreira, ela optou por uma visita pessoal. Uma tarde, vestindo roupas casuais, mas elegantes, e com o coração batendo mais forte do que o habitual, ela dirigiu-se ao batalhão localizado em uma área movimentada de São Paulo. O local, com seus caminhões vermelhos imponentes e o ir e vir de homens e mulheres em uniformes azuis, era um universo completamente alheio ao seu. Ao perguntar por Davi, foi informada de que ele estava em seu turno. A espera pareceu uma eternidade, mas finalmente ele apareceu. Alto, com ombros largos e um olhar que Patrícia reconheceu daquela noite. Sério,
mas com uma profundidade que a intrigava. Davi trajava o uniforme de trabalho, que, embora simples, realçava sua presença imponente. Ao vê-la, uma leve surpresa perpassou seus olhos. Não era comum uma pessoa resgatada vir pessoalmente agradecê-lo. Bombeiro Davi? Patrícia começou, sua voz um pouco embargada pela emoção e timidez que raramente sentia. Eu sou Patrícia Montenegro. Fui a moça que você resgatou do incêndio no apartamento na semana passada. Davi assentiu, a formalidade profissional ainda evidente. Senhorita Montenegro, fico feliz em vê-la bem, é nosso trabalho. Sua voz era calma e firme, sem qualquer traço de heroísmo. Não é apenas o trabalho quando se arrisca a própria vida para salvar alguém, Patrícia retrucou, com os olhos fixos nos dele, transmitindo toda a gratidão que sentia. Eu não teria sobrevivido sem você. Eu precisava vir agradecer pessoalmente. De coração, muito obrigada. A sinceridade em suas palavras era palpável. Davi sentiu um leve desconforto com o elogio, mas também uma satisfação genuína. Ele estava acostumado a lidar com situações de crise, não com demonstrações tão diretas de apreço. Enquanto conversavam por alguns minutos, de pé no pátio do quartel, a curiosidade de Patrícia se acendeu ainda mais. Davi falou brevemente sobre o dia a dia da profissão, a rotina de treinos e os desafios. Ele, por sua vez, observava a jovem à sua frente. Diferente da imagem frágil e assustada que tinha dela sob a fumaça, agora ele via uma mulher elegante, inteligente e com uma determinação incomum para alguém de seu mundo. Havia algo em seus olhos cor de mel que transparecia uma profundidade que ele não esperava. Apesar das claras diferenças sociais que os separavam, ela com a pele impecável e a roupa de grife, ele com as mãos calejadas e o uniforme simples, uma conexão sutil começou a se formar, uma atração baseada não no status, mas na curiosidade mútua e no respeito recém-descoberto. Patrícia, percebendo que a conversa não poderia se estender indefinidamente no quartel, tomou coragem. Eu gostaria de convidá-lo para um café ou talvez um jantar quando estiver de folga. Gostaria muito de agradecer adequadamente e, quem sabe, conhecer um pouco mais sobre o que você faz. A proposta era direta, algo que raramente faria, mas sentia que era o mínimo que podia oferecer. Davi hesitou por um momento, surpreso com o convite. Um encontro fora do contexto de resgate era algo impensável. No entanto, algo na convicção de Patrícia e na genuinidade de seu agradecimento o cativou. Ele entregou a ela um pequeno cartão com seu número, com um leve sorriso. Seria um prazer, Patrícia. A gente se fala. Naquele instante, em meio ao barulho dos carros na rua e o ir e vir dos bombeiros, um fio invisível foi tecido entre dois mundos que até então jamais deveriam se cruzar. O convite para o café, que Patrícia havia feito com um misto de ousadia e apreensão, transformou-se no primeiro capítulo de uma história inesperada. O encontro inicial foi em uma cafeteria discreta em São Paulo, longe dos olhares curiosos. Davi chegou pontualmente, com sua simplicidade elegante e um sorriso gentil que suavizava seu semblante sério. Patrícia, por sua vez, sentiu uma estranha mistura de nervosismo e excitação, uma sensação que a vida em sua bolha de privilégios raramente lhe proporcionava. A conversa fluiu de forma surpreendente, leve e envolvente. Patrícia contou sobre seus estudos em direito, suas aspirações e o dilema de sua vida protegida. Davi, por sua vez, compartilhou a realidade de seu dia a dia no Corpo de Bombeiros. As vidas que salvava, os perigos que enfrentava, a camaradagem de sua equipe e a satisfação de um trabalho que exigia coragem e altruísmo. A cada palavra, Patrícia se sentia mais cativada. Ele era autêntico, pé no chão e possuía uma integridade que a deslumbrava. Davi via em Patrícia uma mulher que ia muito além da imagem de filha de milionário. Inteligente, sensível e com um desejo genuíno de entender o mundo real. O que começou como um encontro de gratidão logo se transformou em uma série de cafés, almoços rápidos e longas conversas por telefone. Eles descobriram interesses em comum, risadas compartilhadas e uma profunda admiração mútua que transcendia suas origens. A atração era inegável.
um magnetismo sutil que os puxava um para o outro, preenchendo vazios que nenhum dos dois sabia que existiam. Patrícia via a beleza na simplicidade e na nobreza de Davi. Ele via a força e a doçura por trás da fachada de riqueza dela. No entanto, à medida que o afeto florescia, as diferenças de seus mundos se tornavam mais evidentes. Patrícia transitava por jantares formais, galerias de arte e eventos beneficentes, enquanto Davi dedicava seu tempo livre a ajudar a família, que possuía uma pequena padaria na periferia de São Paulo, e a se aprimorar em seus treinamentos. Eles faziam um esforço para conciliar suas agendas, Patrícia, muitas vezes, se adaptando aos horários inusitados de Davi e ele se sentindo um tanto deslocado em alguns dos ambientes dela. Apesar disso, a conexão emocional era forte o suficiente para superar as barreiras práticas e sociais. Eles estavam se apaixonando de forma intensa e inesperada. A notícia do relacionamento, no entanto, não demorou a chegar aos ouvidos de Carlos Montenegro. Ele sempre manteve uma rede de informantes e tinha o hábito de monitorar os passos de sua filha sob o pretexto de cuidar de sua segurança. Uma foto casual de Patrícia e Davi, tirada por um paparazzi em um parque em São Paulo, foi o estopim. Carlos convocou Patrícia para uma conversa na imponente sala de estar da mansão, o ar carregado de uma tensão quase palpável. Patrícia, o que significa isso? Carlos começou com a voz baixa, mas vibrando de raiva contida, segurando o jornal na mão, apontando para a foto. Um bombeiro? Você está se envolvendo com um bombeiro? Patrícia sentiu um calafrio, mas respirou fundo, pronta para o confronto. Pai, o nome dele é Davi. E sim, estamos nos conhecendo. Conhecendo? Ele bufou, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro. Isso é um absurdo. Onde você está com a cabeça, Patrícia? Um homem daquela profissão, sem futuro, sem perspectiva. Ele não é do nosso nível. O que ele pode te oferecer? Certamente não é amor, é interesse. A voz de Carlos aumentava a cada palavra, a fúria dominando-o. Pai, o Davi é um homem íntegro, honesto, corajoso. Ele salvou a minha vida, pai. Você se esqueceu disso? Patrícia rebateu, sua própria voz ganhando força. Ele não está interessado no seu dinheiro. Ele é um herói, e eu me apaixonei por ele por quem ele é, não pelo que ele tem ou não tem. Carlos parou bruscamente, seus olhos fixos nos dela. Paixão. Paixão não paga contas, Patrícia. Você não pode se envolver com alguém que não pode te dar o mínimo que você está acostumada. Pense na sua reputação, na nossa família. Ele não é para você. A rigidez em sua postura era inabalável, a determinação em separar os dois evidente. O embate era brutal, uma colisão de mundos e valores, e Patrícia sentiu o peso da tradição e das expectativas paternas sobre seus ombros, mas a firmeza em seu olhar mostrava que ela não recuaria. A confrontação na sala da mansão ecoou por dias nos pensamentos de Patrícia, mas longe de enfraquecê-la, apenas solidificou sua convicção. Pela primeira vez em sua vida, ela estava disposta a lutar por algo que vinha do fundo de sua alma, não imposto por tradições ou expectativas. Ela não cedeu à pressão do pai, mantendo seus encontros com Davi, embora com mais discrição a princípio. Carlos, por sua vez, tentou inúmeras táticas para afastá-la. Desde argumentos racionais sobre a segurança financeira até apelos emocionais sobre a decepção que ela lhe causava. Nada funcionava. A determinação nos olhos de Patrícia era um espelho da sua própria, e isso o intrigava e o frustrava. Com o passar das semanas, algo começou a mudar sutilmente em Carlos. Ele não podia negar a genuína felicidade que via em Patrícia, uma leveza e um brilho nos olhos que o dinheiro e o luxo nunca haviam sido capazes de proporcionar. Além disso, as notícias que chegavam a ele, mesmo que através de terceiros ou de seus próprios informantes sobre Davi, eram sempre as mesmas. Um homem trabalhador, respeitado por seus colegas, dedicado à sua profissão e, acima de tudo, que tratava Patrícia com um respeito e um carinho inegáveis. Carlos também notou que Davi nunca se aproximara dele, pedindo favores ou demonstrando qualquer tipo de interesse material.
um comportamento que destoava de muitos que já haviam se aproximado de sua filha no passado. O bombeiro, mesmo ciente da oposição do magnata, mantinha-se digno e honrado. O ponto de virada veio de forma inesperada. Em um evento de caridade para crianças com doenças raras, do qual a família Montenegro era uma das principais patrocinadoras, houve um pequeno incidente que causou pânico. Uma instalação provisória de luzes começou a falhar, gerando um curto-circuito e um princípio de incêndio controlado, mas que assustou a todos. Davi, que por uma feliz coincidência estava de folga e acompanhava Patrícia ao evento, agiu instintivamente. Com a calma de um profissional experiente, ele avaliou a situação, orientou a evacuação das pessoas com eficiência e ajudou a conter o pequeno foco de fogo antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros, minimizando os danos e evitando uma tragédia. Carlos, que observou tudo de perto, viu não apenas um bombeiro, mas um líder nato, um homem de ação e caráter. A imagem de Davi salvando vidas, não apenas de sua filha, mas de desconhecidos, ressoou profundamente nele. Nos dias que se seguiram, Carlos se manteve em silêncio por um tempo incomum. Então, um fim de tarde, ele chamou Patrícia. Eu vi o que Davi fez no evento, ele começou, a voz mais suave do que o habitual. Ele agiu com muita coragem e competência. E eu vejo que você está feliz, Patrícia. Mais feliz do que eu havia em muito tempo. Ele fez uma pausa, o que para Carlos Montenegro era um reconhecimento monumental. Ainda não entendo tudo isso, e minhas preocupações sobre o futuro, elas continuam, mas não posso negar o que vejo. Se ele te faz feliz e se você realmente acredita nele, então eu vou tentar aceitar. Não era uma aceitação plena ou um abraço caloroso imediato, mas para Carlos era o equivalente a uma declaração de amor e rendição. Ele havia cedido, não por derrota, mas pelo amor à filha e pelo reconhecimento do valor de um homem que jamais teria notado em outras circunstâncias. Com a bênção relutante, mas significativa de Carlos, o relacionamento de Patrícia e Davi floresceu ainda mais. Eles construíram um amor que não se baseava em status social ou riqueza, mas na admiração mútua, no respeito e na profunda conexão que os unia. Patrícia continuou seus estudos, agora com a inspiração de Davi, e Davi seguiu sua nobre profissão, tendo ao seu lado uma mulher que o amava por quem ele era. Eles aprenderam a navegar em seus mundos distintos, encontrando um equilíbrio que os fortalecia. O apartamento que um dia pegara fogo foi reconstruído, e embora Patrícia tenha optado por um novo lar com Davi, aquele episódio doloroso foi o catalisador que a levou ao amor mais puro e verdadeiro que jamais imaginou. Em São Paulo, entre os arranha-céus e a rotina acelerada, a história de Patrícia e Davi se tornou um testemunho silencioso de que o amor, em sua essência mais pura, pode realmente transcender todas as barreiras e classes sociais, florescendo onde menos se espera.